Sadashivasamarambam, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam, Ishvaro Guratmeti, Murtibeda Vibhagine, Vyomavda Vyapta Dehaya, Dakshinamurtaye Namaha. Savavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Om Shwara Namastê. Segunda parte da nossa aula de hoje. Esses cinco princípios relativos à consciência precisam ser estendidos como os princípios da existência também, já que são sinônimos, consciência e existência, ou como duas faces da mesma moeda. A existência, só me diz, mas essa é uma existência com E maiúsculo, né? Porque, de acordo com o Vedanta, existência é sinônimo de consciência. Então, quando a gente, né, no âmbito da filosofia espiritual, Upanishad, quando a gente escreve consciência, a gente coloca um C maiúsculo para diferenciá-la da consciência humana, né? Então, aqui o Swami diz, do mesmo modo, a gente tem que usar a existência com E maiúsculo, tá? Porque se trata da existência não dual, a existência única, né? A única fonte de existência que concede existência a todos os objetos do cosmos, né? Então, é sinônimo de consciência, Sateva Chit, de Siddhava Sat. Portanto, todos os cinco princípios aplicáveis à consciência terão que se estender à existência também. Então, quais são os cinco princípios? Nós já sabemos, porque nós apenas vimos os cinco princípios relativos à consciência. É o mesmo ensinamento, tá? Né? Pelo menos nós enumeramos os princípios. Mas saibam que a assimilação leva algum tempo. É isso que está sendo dito ali. Então, qual é o princípio número um? A existência não é parte, não é produto ou propriedade do corpo ou de qualquer objeto. Então, o que é essa existência, né? Que mesmo os filósofos mais brilhantes não conseguem compreender. Vedanta diz que a existência é algo, né? Embora seja absolutamente positivo, só pode ser descrito em termos negativos. Então, como quase todos os ensinamentos do Vedanta, eles são sempre descritos de forma negativa. Por quê? Os ensinamentos do Vedanta abordam aquilo que é Satchitananda Brahmi, aquilo que é Satya, a única realidade. E este Satya, a única realidade, este Parabrahman, ele não tem nenhuma propriedade dos gunas. Ele é livre de propriedades, de características, de atributos, né, de qualidades. Como é que a gente vai falar sobre algo que não tem nenhuma qualidade, não tem nenhuma propriedade, não tem nenhum atributo? Por isso que os ensinamentos do Vedanta, dos Upanishads, descrevem a realidade como não isso, não isso, não isso, não isso e não isso. Porque tudo que é isso ou aquilo é isso ou aquilo devido à sua configuração distinta a partir dos gunas de Maya. Então, todos os objetos podem ser analisados cientificamente para ver quais são as características e qualidades e princípios e atributos desse objeto. Então, ele vai ter qualidades químicas, físicas, algumas qualidades de utilize, vai servir para isso, vai servir para aquilo. Quando a gente fala sobre Brahman, a gente cai neste problema. A gente vai ter que falar daquilo que é a única realidade, mas através de uma linguagem que só sabe se referir a coisas que são limitadas pelos gunas de Maya. Então, o princípio número um é que essa existência, ela não é nem parte, nem produto, não é um subproduto, não é uma parte desse cosmos e não é uma propriedade da matéria ou do corpo. Então vamos trazer para o corpo humano, né, o nosso jiva, né? Então essa existência que eu sei que eu desfruto de uma existência, ela não é uma característica deste corpo.
ela não é uma propriedade, ela não é um subproduto deste corpo, tá? Então, o que é essa existência? Ela não é PPP deste corpo físico. Não é parte nem propriedade, nem produto ou subproduto deste corpo, ou de qualquer outro corpo, tá? Então, o que é essa existência? Ah, a gente não pode dizer isso ou aquilo, mas a gente pode dizer o quê? Eu existo e eu sou consciente da minha existência, né? E se eu sou consciente da minha existência, isso só é possível porque eu realmente existo, né? Eu provei duplamente que eu conscientemente existo, né? Ou em outras palavras, que eu existo conscientemente, tá? Eu existo como consciência, existência, né? Mas ainda assim a gente não pode dizer o que é isso, né? Então, como todos os ensinamentos do Vedanta, esse conhecimento a respeito do Brahman que, na verdade, ele é descrito como aquilo que ele não é, através de todos os ensinamentos do Upanishad, é sempre descrito como não é isso, 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 né? Aqui ali diz, ele é Satchitananda. O que que é Satchitananda? Deve ser uma qualidade, uma propriedade? Não, é simplesmente Satchitananda significa existência, consciência, a única realidade. Aí o cara coça a cabeça, mas isso não me dá muito elementos para definir o que é Brahman, né? Então ela vai dizer, mas não é isso, 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 não é isso. Mas ainda assim, você vai descobrindo tudo aquilo que esse Brahman não é. Aí no finalzinho desse processo vedântico, você encontra as declarações, os Mahavakyas de identidade, que dizem que você só pode compreender esse Brahman na medida que você compreende aquilo que você realmente é. A compreensão daquilo que é a natureza de Brahman só pode ser obtida diretamente através da compreensão clara, firme, transformadora de que aquilo que eu sou, em realidade, é consciência, não é a mente. Aquilo que eu sou é existência, não é a existência temporária deste corpo, tá? Eu sou Satchitananda, precisa ser um conhecimento direto, transformador, que só pode ser obtido indiretamente através da compreensão. Eu não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo outro, não sou isso, não sou isso, isso. Não sou nada disso. Eu não sou nenhuma das características do corpo, do mente, dos sentidos, né? Eu sou consciência, existência, e essa compreensão, ela transforma o indivíduo na medida que ela seja muito bem embasada nesta lógica, e a lógica é toda ela a respeito daquilo que eu não sou. A ignorância é cósmica, é profundamente arraigada e ela está na nossa psique humana, né? Na nossa mente e consciência, ela está lá com raízes profundas, dizendo: eu sou corpo, mente e sentidos. O Vedanta vai martelar, você não é isso, vai provando, vai fazendo análise de todas as nossas experiências, vai nos convidar para examinar essas experiências sob a luz dessas verificações vedânticas, para provar que a gente não é nada daquilo. Aquilo ali é um equívoco de identificação devido a este poder ilusório de Maya, tá? Então, é um processo indireto, a gente vai obter o resultado final, que é o resultado direto. Tudo isso, né, não invalida os processos de compreensões mais superficiais, que quase sempre são elementos psicológicos, daquilo que, né, as limitações da ignorância, né, por que que eu me limito assim, por que que eu experimento isso, né, por que que eu me sinto inadequado. Então, nas exposições mais superficiais, você vê muito elemento psicológico, tá? Mas, fundamentalmente, a gente tem que ir no fundo da compreensão desses ensinamentos totalmente baseados nesta experiência não devidamente examinadas por nós, que venha a ser reexaminada sob a luz dos ensinamentos do Vedanta. Isso tudo tem que ser muito bem embasado para quê? Para produzir uma convicção de que eu não sou nada disso que eu pensava ser. Eu não sou nada disso que eu pensava ser. Somente quando essa clareza daquilo que eu não sou
é estabelecida, somente a partir do ponto que eu não continuo investindo naquilo que eu não sou, eu não continuo investido no anátema, entendeu? Porque eu ouço Vedanta, isso e aquilo, mas eu continuo ainda investido no anátema, no ego, isso e aquilo, nas qualificações, nos atributos desse corpo-mente. Agora eu me sinto isso, me sinto um professor, me sinto aquilo, me sinto um ricão, me sinto brilhante, né? Um filósofo. Somente na medida que nós compreendemos muito claramente, muito bem embasadamente, que nós não somos nada disso, é que o conhecimento direto tem uma chance de ocorrer. Esse conhecimento direto é o que realmente transforma, porque ele produz pela primeira vez uma shift, uma transferência do senso de identidade do corpo-mente limitado para a consciência existência infinita e ilimitada, não dual, a única realidade, né? Por isso nós sempre dizemos, não é isso, não é aquilo. Em segundo lugar, ele diz também uma outra descrição negativa. O segundo princípio é que diz que ela não é uma entidade que depende do mundo, né? Ela é sim uma identidade independente. De acordo com o Vedanta, a existência é a substância fundamental e entidade independente que permeia, que pervade o corpo e todo o universo existente. A existência permeia o corpo e torna o corpo existente. Então, aqui nós temos uma afirmação mais positiva que está apontando por aquilo que nós chamamos de features da consciência. A natureza é Satchitananda. Consciência, existência, única realidade. Mas ela tem aspectos, features. Um dos aspectos é aquilo que pervade, permeia e pervade tudo. É o substrato de Mitya, né? É Satyam. O substrato de Mitya é o que? Satchitananda Brahman. É a consciência, a existência sem nenhum gunas. A gente precisa como se diz, de uma tela no teatro, no cinema, para projetar o filme, né? Projetar, né? A história, né? Então, a consciência é aquele aparato que recebe essa projeção, refletindo a história do filme, né? Então, ela é como todo pervasiva, ela é livre, independente, né? As coisas não tocam ela, mas ainda assim ela acomoda tudo, tal qual o espaço, etc, etc, etc. Ela é livre e independente, nós já vimos antes, no caso da consciência, ela não se apega a nada, mas mais importante é que ela não permite que nada se apegue a ela, tá? Tudo isso precisa ser manifestado no âmbito da experiência nossa, na medida que nós assimilamos, internalizamos esses ensinamentos. A gente tem que ver de qual modo essas descrições dos aspectos, né, da consciência se refletem na minha experiência humana, agora que eu sei que a minha real natureza é Satchitananda, né? Existência consciência. Então, tudo isso, você faz o paralelo e diz, né? Eu me sinto realmente livre e independente da existência de tudo aquilo que existe ao meu redor. Eu me sinto livre e independente das pessoas e das coisas ao meu redor, né? Ou eu me sinto apegado, as coisas grudam em mim, eu grudo nas pessoas, né? Então, então eu não sou livre e independente, eu não sou um princípio independente, como diz aqui, tá? Então, esses são features ou aspectos de Brahman quando a gente faz um paralelo com a experiência do Jiva Atma. É o mesmo Atma aparecendo como uma entidade individual que se sente limitada por ser um indivíduo, mas que ainda se entra em contato com os ensinamentos do Upanishads, que fazem um esforço, gerem uma correção de identidade para dizer que a sua real identidade é aquele princípio livre e independente que não se apega a nada, mas acomoda tudo, abraça tudo, né? Então, esses aspectos de Brahman, eles precisam refletir a nossa experiência humana para que a gente possa ir colhendo os frutos do Atma Yana, tá? Então, ela permeia, ela é livre e independente. O terceiro princípio é quando, como um princípio todo pervasivo, né, a palavra mais bonita que eu acho é o substrato, né, o pano de fundo, né, o aparato refletor que é
Prakriti de Maya, a gente vai entrar no âmbito dessa palavra Prakriti também, esse Prakriti de Maya que reflete o cosmos, né? Então, esta existência, né, que permeia, esse princípio que permeia, né, e que reflete o mundo, que reflete, digamos assim, os objetos, ela se estende além dos limites das dimensões de todos os objetos, inclusive o nosso corpo físico, né? Então a gente começa a apreciar a existência não como a existência inerente ao meu corpo, que eu quero que exista para sempre, eu quero que viva para sempre. Eu começo a apreciar a existência de modo incompreensível, porque a gente não consegue realmente, intelectualmente, compreender a existência, nem os filósofos mais brilhantes conseguem chegar a uma conclusão, tá? Mas ainda assim, nós temos que apreciar a existência ao nosso redor, sabendo que ela não é um produto, não é limitada pela existência do meu corpo físico, né? Então, este é o sentimento de liberdade, libertação, independência, né? Eu não estou limitado a este reflexo da existência de Brahman neste corpo físico, né? Como assim? Não, eu estou vendo Brahman, né, refletindo em tantos outros corpos, inclusive os corpos dos gatos, cachorros e galinhas, né? Então eu compreendi que a existência ela se estende além dos namarupas individuais, tal qual a luz, né, que nós vimos no exemplo anterior. Ela ilumina a mão, mas ela ilumina tudo ao nosso redor. Na ausência de outros objetos que possam refletir a luz, ela é o quê? Autoluminosa, né? Então ela está iluminando o quê? O vazio. O vazio, então, é o nosso objeto, é a ausência de objetos tangíveis que não refletem a luz, mas ainda assim reflete a luz da consciência, porque o vazio é um objeto de experiência. Portanto, essa existência não é limitada por nenhum desses limites dos objetos dos Namarupas de Maya. Qual é o quarto princípio? A existência, ela não desaparece quando um corpo morre, né? Eu estava ilustrando quando se o corpo de um de nós desaparece, a existência ela continua brilhando através da existência dos outros indivíduos, né? Os indivíduos devido a esta ignorância cósmica começam a chorar. Morreu, não era para morrer, só tinha 96 anos, né? Tava ainda um gagá legal, meio doido. Eu me agarrei no meu pai, né, na minha mãe. Então, a existência, ela sobrevive, ela é livre e independente de cada um desses corpos dos jivas, né? Ela sobrevive à morte dos jivas, a consciência sobrevive, a existência sobrevive. A existência é simplesmente uma sem uma segunda, a consciência é uma sem uma segunda, as mentes são muitas, a consciência é a mesma, tá? Na ausência de um instrumento refletor, de um meio refletor, a gente não verifica. Como assim? Não, o corpo caiu, ele não parece estar existindo conscientemente, ou conscientemente existindo, então está lá o corpo estendido no chão, mas a consciência, ela permanece ali, entendeu? Ela permanece ali, transferindo a existência, né, para as pessoas que estão chorando em torno daquele corpo, e a existência está ainda presente no corpo morto em processo de decomposição, tá? Na ausência de um instrumento, ela parece inexistente, mas não é isso. E o Swami faz dá um exemplo aqui muito bacana. Ele fala sobre as viagens no espaço, né? Os astronautas, quando eles vão além da nossa atmosfera do planeta, eles experimentam uma escuridão, né? Então, eles não experimentam o ciclo de dia e noite, dia e noite, dia e noite, né? Então, significa que não existe luz? Eles veem o sol, mas não veem a luminosidade do sol, né? Então, por que que não tem, né, a luminosidade do sol, que a Terra girando vai produzir o efeito de dia e noite? Eu vejo a luminosidade do sol, não vejo a luminosidade do sol, né? Lá em cima você não vê nada, você não vê nenhuma luz do sol, mas vê o sol. Então, por que, né, que não existe isso? Né? É porque na nossa atmosfera existe uma poeira, como é que ele diz aqui?
partículas de poeira. Existe uma poeira que é presa em torno ao nosso planeta devido a essa força, né, de gravidade, e são essas partículas de poeira que refletem a luz e nos permitem ver a luz. E elas parecem ser azul. Quando não tem nuvens, o céu está azul, né? Então, são fenômenos físicos, ópticos, né? E a gente consegue ver a luz por quê? Porque a luz reflete em alguma coisa, mas se a gente sair além da nossa atmosfera, a gente não vê a luz. Isso é muito incrível, né? Sem um refletor, um princípio, né? Uma poeira, uma partícula de poeira espalhada em torno ao planeta, a gente não vê a luz. A luz vai refletir nessa massa de poeira e essa luz refletida do sol é que chega até a gente. Entendeu? Chega até a gente. Você vai além da atmosfera, essa poeira não está lá, você vai experimentar uma escuridão eterna. Mas quando você vê o sol, entre o sol e você no espaço, você viaja no espaço, não existe nenhuma luz, apenas escuridão. Ah, no espaço, não há nada, nenhuma atmosfera. O que acontecerá se o Sol se puser apenas escuridão? Então, do mesmo modo, quando a gente tem o pôr do Sol, a gente experimenta a escuridão, principalmente quando não tem um outro astro, né? Celeste refletor, como a Lua e as estrelas. As estrelas refletem quando não tem a Lua. Quando tem a Lua vai suprimir a luz do reflexo das estrelas. Em tempo de lua nova, sem nenhuma lua, né, a gente vê uma escuridão profunda, né? Mas se alguém perguntar que durante a noite não existe realmente luz, né? A luz existe, mas na ausência de um princípio refletor, né, tipo a lua, né, ela não é realmente reconhecível, mas ela está ali, né? Ela existe, mas não é reconhecível, tal qual a consciência ou existência na ausência de quê? Na ausência da mente humana, da consciência humana que diz eu sou e eu existo. Eu conscientemente sei que eu existo, existentemente eu sou consciente da minha consciência ou da minha existência, né? O Vedanta diz que a existência sobrevive sempre, mesmo na dissolução do corpo físico ou a dissolução de todos os corpos, todo o universo, né? Durante o assim dito pralaya, né? Então, o último princípio desses cinco princípios dos aspectos de Brahman diz exatamente como no caso da consciência, né, que na ausência de um meio, esta existência não é verificável, tá? Precisa de um meio. Quais são os meios? Qualquer objeto, tá? A planta, a formiga, a pedra. Tem alguma coisa, ali está Brahman. A importância da gente compreender o aspecto sati de Brahman é que a gente não permanece dependente dos objetos sencientes. A gente tem a ideia de que os objetos sencientes, eles são os seres vivos que respondem aos estímulos que vêm dos seus meios ambientes. Então a gente fala, olha, ali tem Brahman, ali tem Brahman. Porque a gente está vendo a senciência dos jivas, a senciência dos objetos sencientes, do reino vegetal, animal e humano, né? Mas quando a gente vê os objetos inertes, né? Aí o Vedanta vem para dizer, lembre-se que Brahman é de natureza não somente Chit, mas Sat também, tá? Então, este Brahman ele existe através de todos os objetos insentientes ou inertes, tá? Então a gente vê um refletor de Brahman, mesmo que seja um objeto absolutamente inerte, a gente está vendo a existência, Brahman existindo como a pedra, né? Brahman está pedrando, né? Digamos assim. Brahman está, né, arborizando, né, aparecendo como. Então, essa existência, ela existe como? Através
de diferentes instrumentos que desfrutam desta existência emprestadas pela existência não dual, a única realidade, e nos dá a ilusão de que a existência é inerente à galinha, a existência é inerente à pedra, a existência é inerente à argila, a existência é inerente ao ser humano. Não, né? Na ausência de um objeto, de um instrumento, de um meio de manifestação ou de reflexão, né, que ela se reflita, né, a luz é mais facilmente compreendida como ela precisa de um aparato refletor para que ela seja visível, né? Tanto do ponto de vista da luz do sol, que tem que bater em alguma coisa, como as partículas que existem na nossa atmosfera, para apresentar a luminosidade que vem do Sol. Precisa de aparatos refletores. Do mesmo modo, do ponto de vista da consciência não dual, ela precisa de aparatos refletores, que é o corpo sutil. Ela reflete desse corpo sutil, produzindo esse fenômeno senciência humana, né? Que nos permite dizer: eu sou consciente da minha existência, né? Então, na ausência de um meio refletivo, a gente não observa a existência, né? Onde quer que não haja meios refletivos, haverá sempre existência, mas você não a reconheceria, né? E essa existência é o quê? É a consciência, né? Não existe nenhum objeto, não existe nenhum Namarupa que possa me permitir. Ah, ali está verificável existência, né? Na ausência de objetos verificáveis que possam testemunhar a presença da existência de Brahman através da existência dos Namarupas de Maya, né? Na ausência daquilo, a existência está presente. Como? A consciência que está testemunhando a ausência de toda e qualquer Namarupa de Maya que existe. Então, a existência, ela já não é mais verificável porque a gente entrou num vácuo, num vazio, numa nulidade, digamos assim, né? Em termos hipotéticos somente. Mas mesmo que a gente entrasse num espaço assim, através de algumas epifanias místicas, né? A gente tem que lembrar que a consciência é outro aspecto da existência. Então, na ausência de namarupas existentes, que são facilmente, tangivelmente observáveis e verificáveis, eu ainda assim experimento a existência, como assim, como a consciência que está encontrando a ausência de namarupas que refletem a existência de Brahman. Então, a única verificação que eu tenho da existência de Brahman é através da consciência refletida aqui, que diz assim: eu estou experimentando a ausência do aspecto Sat de Brahman manifesto como Namarupas. Vocês entendem? Você entendeu, Betânia? Ah, Eu a ia Betânia, perguntar, professor, diga. porque é, a gente estudou que SAT é o mais fácil, né, de verificação, é, porque mesmo os objetos que não têm o meio refletor para se, vamos dizer, se reconhecer como consciente, ali está SAT, né, a existência. É, e agora você colocou que se não houver um meio de manifestação, ou seja, o objeto, aí então a única forma de verificação é a consciência da ausência dos objetos. Não, eu estou Inácio. tentando olhar para isso, porque antes para mim era a existência está Não, em não. tudo, né? Mas É importante. esse aspecto é novo para mim, de tipo, Não, então não está em tudo, porque quando está ausente o manifesto, aí é a consciência que entra tá vendo a em importância foco. de vocês abrirem os vídeos? Eu vi na sua mente que você ficou com um semblante de interrogação, de dúvida, tá? Então, quando eu disse na aula anterior, cadê a Betânia? Foi embora? Não. Desceu. Por que que você muda de posição assim de vez em quando?
É, então, o que que ocorre? Eu tinha dito na aula desses dias que a natureza de Brahman é existência e consciência. E a natureza do Jiva é dita ser idêntica à natureza de Brahman, existência e consciência. Então, nós somos conscientes de que somos conscientes. E para a gente ser consciente da nossa consciência, a gente precisa existir. Então, aqui nós temos duas afirmações upanishádicas que precisam ser verificadas pelo intelecto humano, que é a minha existência e a minha consciência, tá? E o Vedanta vai dizer que a sua existência e a sua consciência não são intrinsecamente inerentes ao corpo, mente e sentidos. A sua existência e a sua consciência é a sua real natureza, que é idêntica à natureza de Brahman. Então, o discípulo de Vedanta vai ficar refletindo em tudo isso, porque ele ouviu dizer que esse conhecimento, uma vez devidamente assimilado, ele transforma a qualidade de vida do indivíduo, né? Então, ele vai entrando nesse processo do Shravana, Manana e Didhyasana. Então, o que eu disse no outro dia é que a consciência, o aspecto Chitta de Banama, ela tem um elemento no qual a gente pode traçar paralelos, né, muito fáceis, né? Eu sou consciente, eu sei que eu sou consciente, tá? Quando eu digo eu sou consciente, né, o aham nada mais é do que uma declaração eu sou e eu existo. Eu preciso existir para eu saber, para ser consciente, né? E eu preciso da consciência para saber que eu existo. Então, o aham, eu sou e existo. Então, nós somos conscientes de que nós temos uma consciência. A questão, então, é somente compreender que essa consciência, que é a nossa real natureza, não tem nada a ver com a mente ou o intelecto. A mente e o intelecto ele é um desenvolver, né, da consciência refletida, né, e através dos gunas de Maya, ela vai sendo refinada, refinada e vai se tornando uma consciência humana qualificada para a compreensão desse conhecimento que resolve a problemática do jiva. Então, esta mente humana, ela fundamentalmente é a consciência, mas ela é experimentada somente através do seu reflexo no corpo sutil, que é o intelecto humano, e ali ela é limitada pelos atributos. Alguns dos atributos irão configurar uma mente mais refinada, né, mais purificada, mais satívica, mais clara, né, etc, etc. Ou menos. Então, nós temos clareza a respeito da consciência, e o trabalho, então, é fazer essa distinção, é identificar o que é a consciência pura e o que é essa consciência refletida, o que é a consciência original e o que é a consciência humana, que nada mais é do que a mente, o intelecto, colorida por todas as noções, conceitos, conhecimentos bons, conhecimentos ruins, aquilo que faz de mim um complexo corpo-mente, tá? Então, a gente tem um trabalho ali, que é um trabalho sério, um trabalho não fácil, de discriminar a consciência pura do intelecto, sabendo que o intelecto fundamentalmente é a consciência, mas na consciência o intelecto está sempre projetando os atributos que são inerentes ao intelecto, à mente, né? Então, eu fico sempre dizendo, essa discriminação só liberta mesmo se a gente faz essa discriminação sem transferir nenhum dos atributos que são inerentes, intrinsecamente inerentes à mente, tá? Então, agora da existência, Betânia, quando eu disse que a existência, muito embora seja um tópico muito mais filosófico, a existência, ela tem um elemento muito tangível também, tá? Por quê? A gente sabe que a gente existe. Quando a gente diz assim, eu sou consciente, né? Eu sou consciente do meio ambiente, tá? Então, tá, a minha consciência é realmente ilimitada? Não, ela é muito limitada. Eu só consigo, né, ser consciente da minha chakrazinha aqui. Quando eu viro para o lado esquerdo, eu não sei o que está acontecendo do lado direito, etc. Eu não sou omnipresente, omnisciente, né? Então, a consciência nos dá a sensação de que tudo bem, eu só preciso fazer essa discriminação e compreender o que é realmente a consciência pura, né, original, universal, né, e o que é essa consciência humana refletida. Então, nós temos esse paralelo. Quando a gente faz essa análise da existência, a gente não tem nenhuma dúvida que a gente exista, né?
Eu preciso existir para ser consciente. Se eu não existo, eu não sou consciente. Então, no Vedanta, eu digo, Sat, eu existo, né? Portanto, eu experimento essa consciência porque eu existo como um jiva humano, né? Um organismo mais complexo. Então, o que que existe de tangível no Sat? É a existência nossa, que ela tem que estar presente antes de eu dizer eu sou consciente. Quando eu digo eu sou consciente de quê? Do meu meio ambiente e da minha existência como instrumento que experimenta e conhece. Então, elas estão sempre juntos, e a existência de cada nós é algo muito tangível e fácil de ser compreendido, porque ela está na base de tudo. Eu preciso existir para dizer que eu também sou consciente, tá? Então, quando eu digo que a existência ela tem um elemento experiencial, é porque a gente sabe eu estou existindo, eu estou existindo, sem a gente precisar de lembrar, tá? A existência é aquilo que nos mantém. Em círculos espirituais, eles substituíram, inclusive o meu primeiro guru, né? Ele, ele negou a existência de Ishvara, de Deus, e aí substituiu com o nome existência. Não existe Deus, existe a existência. E a gente ficava boiando, o que que ele está querendo dizer por existência? Ele não elaborava nada, entendeu? Então, a existência é realmente a base de tudo. Nós a experimentamos de momento a momento. É o outro lado daquilo que é a consciência. A gente sabe, eu sou, o aham é eu sou e eu sei que eu sou. Eu sei que eu existo. Eu existo porque eu sou consciente da minha existência, tá? E eu sou existentemente consciente de tudo ao meu redor, inclusive desse instrumento de experiência, tá? Então não existe. Agora, a existência dos outros objetos inertes é importante, Betânia, por quê? Porque a gente pode testemunhar a presença de Brahman também, né, através dos Namarupas que refletem a existência de Brahman. Imagina que você acorde um dia e você se encontra num planeta onde não existe seres sencientes. Eles dizem assim, um planeta sem vida. Não existe, nem mesmo as amibas ou nada. Aí você vai lá, você encontra somente terra, rochas mais diversas, e isso e aquilo. Você fala assim, Brahman está ausente, né? Deus está ausente? Não, né? Ele está refletido através de todos esses meios que provam a existência não dual. Ela não existe em organismos inteligentes, sencientes, mas isso não quer dizer que Brahman não esteja presente, ele está se manifestando ou refletindo através de todos os objetos inertes, tá? Então, desse ponto de vista, a existência é algo muito tangível, uma vez que a gente compreenda que é o outro lado da moeda consciência, ou à medida que a gente compreenda que elas vão sempre caminhar de mãos juntas, tá? Então não existe realmente confusão. Ambas as análises são importantes. Satit significa existência, consciência. A gente precisa compreender isso no âmbito da nossa experiência humana, de tal modo que mais tarde a gente possa compreender o aspecto Ananta, que significa a única realidade. Eu sou consciência, existência, a única realidade, tá? Então, o corpo e a mente são sobreposições do Guna de Maya no âmbito da minha consciência e existência, e são os objetos, né? O meu próprio instrumento é o mais íntimo, por quê? Ainda bem que eu não tenho espelho aqui, tem um espelho meio ruim, quebrado, tenho no banheiro. Porque ele está sempre do seu lado. Você acorda de manhã, aquele Namarupa está ali, né? Então, a gente vai se apegando ao Namarupa, esquecendo que ele é simplesmente um entre uma infinidade de outros meios refletivos da existência de Brahman, sejam existências sencientes ou inertes. Alguma coisa mais, Betânia, que eu Bom, quero. professor, veja se então a conclusão aqui está correta. Então, né, há a possibilidade de você verificar
existência e consciência ao mesmo tempo, quando tem objetos manifestados, e aí eu percebo esses objetos, eu estou verificando que existe ali existência e consciência. Aí existem momentos em que, né, vamos dizer assim, não, se há essa possibilidade, né? Não há Sono nenhum. profundo, por exemplo. Eu ia chegar lá, mas eu ia chegar a isso depois. Eu ia falar, existe então uma possibilidade de que não tem nenhum objeto manifestado, mas eu tô consciente, então a existência é verificada pela minha, eu É isso que eu... existo e por isso, né? E num terceiro momento, em que a consciência não é verificada, como no sono profundo, mas eu acordo no outro dia e sei que continuei existindo, mesmo a consciência não sendo verificada. Então, sempre há a possibilidade da verificação ou da consciência, ou da existência, ou de ambas. Perfeito. Exatamente isso que eu estava dizendo, que na ausência de objetos que refletem a existência, existe um outro princípio que é a consciência que está testemunhando a ausência de objetos que refletem a existência, tá? A existência consciente é sempre presente. Sim, diga, Fabrício, você quebrou um tabu. A primeira aula de canto e você já levanta a mão. Ah, ela tem que levantar. A minha dúvida é o seguinte, né? Eu entendi a consciência e a existência como sinônimos, né? E que é por meio da existência eu percebo, né, que eu sou essa consciência. E aí você disse, a existência não é parte, produto, propriedade do corpo. Mas eu percebo essa existência, mas eu preciso dessa. Aí está a minha dúvida, né? Se eu dependo desse corpo, desse objeto, né, do corpo sutil, da mente, para poder compreender essa existência, né? Então, sem essa. Por mais que a consciência não continue existindo, né, mas continua existindo, mas sem esse objeto, né, o corpo, a mente, eu só consigo perceber a minha existência por meio desse objeto, desse corpo. Seria isso? Sim, muito bem-vindo ao Vedanta. Por isso é importante que você utilize esse nascimento nobre que te conduziu aos ensinamentos dos Upanishads para obter este conhecimento devidamente internalizado, tá? Porque quando o corpo cai, o corpo se decompõe, e se nós não tivermos assimilado devidamente esta compreensão, aí a gente precisa do renascimento, precisa voltar, porque sem um instrumento a gente não consegue compreender isso. Uma vez que você compreenda que existe somente uma consciência e uma existência, e ela brilha ou ela se reflete através de todos os objetos inertes e sentientes do cosmos, do universo, aí você relaxa a respeito deste Namarupa que acorda com você todo dia de manhã na cama, tá? Você fala, eu estou presente em tudo e todos como Satit, consciência, existência, consciência, tá? Então, aí a pessoa diz assim, mas se eu quero obter isso, mas eu quero reter, né? Reter esse instrumento de experiência e essa sabedoria através de um corpo-mente, eu quero reter esse corpo-mente eternamente. Não é possível. Esse corpo-mente serve o propósito final de nos permitir compreender a natureza da realidade, tá? De tal modo que a gente possa estar livre deste vai e vem do samsara chakra, essa roda eterna de morte, vida, renascimento, tá? Então é isso mesmo, tá? Então você já tocou no ponto mais delicado, que é ok, eu estou compreendendo tudo isso, mas ainda assim eu não posso abrir mão do meu corpo-mente, porque eu preciso do corpo-mente para compreender isso de fato, né? E correto, absolutamente. Você é jovem, aproveite este nascimento, entendeu? E você já se manifestou aqui na primeira aula, isso diz muito a respeito de você, com uma questão muito profunda. Aproveite isso para você se livrar desta identificação equivocada com o corpo-mente e a ilusão de que eu existo somente porque o meu corpo-mente existe. Eu existo somente porque a minha mente ainda existe, e a minha mente precisa do cérebro, precisa do corpo físico também. A combinação do corpo sutil com o corpo físico nos faz uma entidade que experimenta e conhece. Então, a gente precisa assimilar tudo isso para realmente abandonar
o apego e dependência a este corpo-mente, tá? O corpo-mente só serve para nos possibilitar a assimilação e internalização deste conhecimento, a minha natureza Satchitananda Brahman, a única realidade. E aqui, para concluir isso, portanto, onde quer que haja meios refletivos, você notará que a existência está presente, né? Na ausência de objetos que reflitam a existência permanece presente através de quê? Da consciência que está testemunhando a ausência de objetos tangíveis que refletem a existência de Brahman, né, através dos objetos inertes. Essa existência, consciência, é a natureza de Brahman. A natureza de Brahman é a sua natureza. Portanto, os Mahavakyas de identidade dizem: você é este Brahman ilimitado. Tatvamasi, você é esta consciência, existência não dual. Então, você tem que percorrer, né? Aqui o Swami fala, você tem que viajar muito, travel, travel, travel. Ele está querendo dizer, é um processo gradual, lento, que leva tempo, até que a gente chegue no nível, né, de uma classe de Vedanta, né, cobrindo temas tão profundos como vocês aqui, entendeu? Então, isso significa que vocês viajaram tudo isso para chegar até isso, entendeu? Você viajou, percorreu, passou por tantos outros ambientes religiosos, espirituais, né? Até que você comece a compreender esses apontamentos upanishádicos sobre a natureza livre e independente da existência. Primeiro, você tem que conceber que a existência, ela é uma sem uma segunda, não existe uma existência para cada objeto, né? Não existe uma existência por trás de cada objeto, ok? Então, primeiro é você conceber que a existência é não dual e ela é uma, é una. Depois você vai apreciar o fato de que essa existência, ela é a própria consciência, tá? Porque a consciência, ela, a primeira coisa que ela vai produzir é eu sei, eu sou consciente de que eu existo, né? Então, a consciência e a existência são sinônimos. Você vai apreciar que a existência não dual, a existência una, é idêntica à consciência pura, à consciência não dual. Aí, no terceiro nível, nesta viagem, né, neste percurso, você vai desenvolver a capacidade, né, de começar a reivindicar, e quanto mais bem embasado, mais claro estejam essas compreensões, mais convicção de reivindicação você vai ter. Essa reivindicação, ela tem o potencial de produzir ou de converter o conhecimento indireto em conhecimento direto, né? Então você começa a reivindicar que você é a consciência e existência não dual. É você mesmo em sua real natureza, livre de todos os gunas, né? Então, o Swami diz, o Tattvamasi, esta declaração final, que o Guru, as Escrituras diz, você é esta consciência, existência infinitamente não limitada. Não é um tópico fácil, mas se torna fácil para os estudantes do Vedanta, que chegaram, depois de percorrerem, e por questões de méritos kármicos e espirituais, se encontram diante da supra-sumo, né, do crema, a crema, né, da espiritualidade que existe, expressa como as declarações upanishádicas. Não é um tópico fácil, mas se o indivíduo é qualificado, ele se torna relativamente fácil, né? Krishna adota um método que é usado no Vedanta. Qual é o método? Mostrar-lhe, eu ensinar-lhe que o que é a luz, mas eu não sou capaz de lhe mostrar a luz pura, porque a luz sem um meio não pode ser demonstrada, tá? Então essas analogias vedânticas, elas sempre fazem isso, tá? Elas pegam analogias ou metáforas que possam apontar em direção à natureza, à nossa real natureza, como Satchitananda Brahman, utilizando o material presente aqui, entendeu? Os objetos, a luz, os espaços contidos dentro
de uma moringa de barro, que não é diferente do espaço fora da moringa de barro. A gente vai usando todas essas metáforas vedânticas, que são inúmeras, né, para criar paralelos que possam indicar aquilo que é a nossa real natureza. Isso precisa produzir uma convicção, uma clareza de que eu sou realmente livre, independente do corpo, mente, que venha realmente, efetivamente, cancelar o medo da morte, porque fundamentalmente essa ignorância ela pode ser detectada através do medo da doença, do envelhecimento e da morte, que é uma indicação de que eu estou ainda sob o efeito da ignorância, aham, corpo, mente, asmi, né? Então, o Vedanta vai apresentar essas metáforas, essas analogias, apresenta a mão, pergunta a você o que que você vê. Não só a mão, você vê a luz que ilumina e revela, né? E isso vai refinando, vai sutilizando, refinando o intelecto, né? Então, depois de uma certa contemplação, você vai dizer, é verdade, eu não consigo testemunhar ou observar ou captar nenhum objeto sem captar a luz que ilumina e revela, né? Então, a gente tem que fazer analogia, está dizendo que eu experimento o mundo, né? Porque a luz da consciência se reflete neste corpo sutil, neste aparato refletor, e ela se reflete como a consciência humana, e a consciência humana me permite, né, iluminar o meu meio ambiente pequenininho, como eu disse, se eu olho para o lado direito, eu não ilumino o lado esquerdo, né? Nós somos tão limitados. Mas ainda assim eu tenho essa analogia que me ajuda a compreender que existe uma consciência toda pervasiva, omnisciente, omnipresente, que ela reflete nesta poeira cósmica chamada a mente, o aparato refletor, corpo sutil, e me permite experimentar um pouquinho de luz refletida de Brahman. E as escrituras dizem, você não precisa de um aparato refletor enorme. Maya, o Prakriti de Maya é o aparato refletor macrocósmico. Então lá existe nesse reflexo de Ishvara, né? Essa totalidade de tudo que é conhecido em Mitya, né? Essa omnisciência, né? Esse conhecimento, essa inteligência suprema, a gente tem a capacidade de ter um pouco de reflexo da consciência, né? Que nos permite conhecer um pouco dos fenômenos ao nosso redor. Aí a gente amadurece, a gente diz, eu estou cansado de querer conhecer os fenômenos ao meu redor. Eu quero compreender a natureza do observador de todos esses fenômenos, né? Aí a gente começa a meditar e depois a gente entra num círculo vedantino. Então, nos é apresentado, né, este corpo de conhecimento vedântico. Aí você vai conhecer esta metodologia de ensino do Vedanta. Aí você vai conhecê-la, conhecê-la, conhecê-la. Como eu disse antes, existe pundits, né? Ou aquele outro nome que o Marcelo diz, os acadêmicos, os filósofos, que conhecem tudo disso, né? Ainda assim, não é por aí, né? Esses conhecimentos, eles se tornam os obstáculos a menos que eles sejam vistos como um mero instrumento que me permite compreender realmente que eu sou a consciência e existência de natureza infinita e ilimitada. Então, um pouquinho de consciência humana que nós temos, ela precisa concentrar toda a sua energia para tirar as energias que são desperdiçadas no mundo dos objetos de experiência e de conhecimento que não irão me resolver. É por isso que diz sempre nos últimos capítulos, nos últimos versos, este é o conhecimento que precisa ser obtido. Inconscientemente, todos nós queremos esse conhecimento, que é o único conhecimento que resolve. Embora a gente tenha um reflexo mínimo daquilo que é o aspecto Chitta de Brahman, as escrituras dizem mesmo esse reflexo mínimo é suficiente para investigar e inferir sob a luz dos ensinamentos do Vedanta com um professor honesto, autorrealizado, competente, de modo que possa ajudar você a ir além do conhecimento meramente intelectual, até que esse conhecimento se torne direto e eu possa reivindicar o Aham Brahmasmi, o Tatvamasi, de tal modo que realmente transforme
a nossa experiência humana, de tal modo que o sentimento de limitação e insegurança que é inerente ao medo da morte seja neutralizado. Porque agora a identificação como a consciência e a existência totalmente livre e independente do mundo e deste instrumento que vem a captar o mundo, quando eu sei que eu sou livre de tudo, o medo da morte, ela se dissolve. Essa é a promessa do Vedanta. E essa é a minha compreensão, a minha experiência. É possível, mas esse conhecimento precisa ser devidamente internalizado, embasado, para que a reivindicação seja realmente transformadora, tá? A gente para por aqui e a gente volta amanhã no mesmo horário, na mesma existência, né, na mesma consciência de Brahman, refletindo esses ensinamentos nessa poeira cósmica, né, que nós chamamos a mente coletiva humana. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.